Olá pessoal, paz e graça, que Deus esteja com vocês. Mais uma vez nós estamos aqui, nesta oportunidade nós queremos trazer uma nova proposta, né? Ou seja, uma nova área dentro do nosso curso de oratória, onde nós vamos trabalhar um pouquinho, ou seja, vamos analisar as questões de negociação, né? Mais precisamente, a comunicação para um processo de negociação. Então, nós vamos analisar aqui alguns pontos que são importantes, ou seja, que são determinantes para uma boa negociação. Lembrando que nós já viemos trazendo aqui algumas questões importantes, como questões de psicológica, fatores de emocionais, fatores que interferem diretamente no processo de comunicação. E aí, mais uma vez, a gente vai trazer um ponto que é crucial, ou seja, que é determinante, que é as negociações, né? Sabemos que tudo o que nós vamos fazer, nós temos sempre uma parte que comunica e outra parte que recebe essa comunicação. E mesmo dentro da comunicação, é preciso que haja uma consciência de que tudo que nós estamos propondo, né, em termos de informação ou de comunicação, nós estamos negociando o tempo todo, né? Você está negociando o tempo todo. Você pode estar negociando a aceitação das pessoas, né, ou do público que você está comunicando. Você pode estar negociando a motivação. Você pode estar negociando também atenção, às vezes, né? De repente você está trazendo alguma informação, algum conhecimento que as pessoas não estão motivadas ou estão um pouco desinteressadas ali. Então, querendo ou não, de uma forma técnica, ou seja, de uma forma ampla, você estará sempre negociando alguma coisa naquele momento, ou seja, sempre haverá um ato de convencimento, um ato de conexão que possa se estabelecer. E dentro dessa perspectiva, nós vamos então estar trazendo dentro desses conceitos que nós já estamos trabalhando durante esse curso, nós vamos estar trazendo para vocês agora essa parte que é a parte de negociação, certo? A parte de negociação dentro do processo, né? Para que haja ali uma comunicação focada e voltada para a negociação. Então, uma comunicação para a negociação, nós sabemos que diante das demandas, né, e das dinâmicas do mundo de hoje, um mundo de negócios, um mundo de pressão, um mundo em que exige, né, e cobra das pessoas uma competitividade, uma disputa, na verdade, por audiência, uma disputa por atenção, uma disputa para que você possa ser notado ou marcado. É necessário que nesse campo o comunicador ele tenha essa visão, né? Uma visão de que ele não está só, né? Você não está numa zona de conforto, mesmo quando só é você que está trazendo aquela informação. Por exemplo, você pode estar trazendo uma informação, seja ela qual for, numa reunião, numa apresentação, num culto, em qualquer área, dentro da empresa, uma reunião de subordinados dentro da empresa, qualquer que seja essa exposição, vocês têm que ter essa consciência de que você não está só, né? Porque há toda uma disputa, uma demanda. Se não estiver sendo demandado naquele momento, fatalmente vai acontecer depois. Então, essa consciência precisa estar bem clara para que haja um desempenho melhor, um desempenho centrado com foco em resultados. Vamos lá. Então, para esse ponto, né, de partida, nós vamos estar trazendo algumas questões que são genéricas, claro, não vamos aprofundar nesse ponto agora, mas isso vai mostrar para vocês de que é importante uma comunicação que tenha foco, que esteja centrada numa negociação. Você está comunicando algo pensando já em um processo de mediação, de negociação do produto que você está apresentando. Seria, por exemplo, a comunicação, a informação
que você está transmitindo para que esse produto seja aceito de forma eficaz, né, de forma abrangente. Então, diante disso, nós vamos ter aqui o nosso foco voltado para alguns princípios, né? Princípios de comunicação para negociação. Dentro desses princípios, a gente tem vários autores que trabalham essas questões. Nós vamos adentrar de forma introdutória alguns pontos que eu acredito que são chaves, né? Que são pontos de abertura para um estabelecimento de um processo. Então, nesse campo, né, nesse início, vamos buscar uma comunicação que seja prática, uma comunicação que seja direta, né, com foco em negociação. Então, diante dessa perspectiva, o comunicador precisa ter alguns pontos que são relevantes para ele, né? Desde um planejamento, identificação do seu público, saber as necessidades e quais são os objetivos a ser alcançados ali, o que as pessoas esperam, quais são as suas perspectivas, conhecer bem esse público, saber suas características, já é um bom ponto de partida. E a partir do momento que você tenha essas ideias claras, você vai ter condições de elaborar ou moldar ou até modelar a sua apresentação focada nesses princípios, nesses pontos que são convergentes, né, ou até mesmo buscar os pontos divergentes para que você possa trabalhar e diante dessa exposição você vai atacar aqueles pontos, seja mitigando os pontos de conflitos, ou seja, pontos que não faz sentido, que não são receptivos nem agradáveis àquelas partes ou às pessoas que ali estão ouvindo, como também reforçando os pontos positivos ou os pontos de convergência, que são aqueles que você identifica no seu público-alvo, que eles têm interesse, que eles estão motivados a receber essas informações. Para nós não ficarmos somente diante de um campo subjetivo, a gente vamos trazer aqui algumas abordagens mais práticas, né? Algumas técnicas, pode-se assim dizer. E dentro dessas técnicas, eu quero trabalhar aqui as técnicas que trabalham com gestão de conflitos, né? Uma técnica importante que é a técnica da abordagem colaborativa, né? Essa técnica de abordagem colaborativa, ela trabalha alguns elementos que são bem interessantes, uma vez que ela busca, né, ela visa, né, conhecer dentro do processo de negociação, ela visa interagir, né, uma maneira de você abordar os conflitos que ali estão claros, né, e buscar soluções que atendam às necessidades de ambos os lados, né. Vamos dizer que, se a gente for analisar do ponto de vista de quem está comunicando e quem está recebendo, seria, por exemplo, o interesse do comunicador em transmitir determinado assunto e, às vezes, o interesse do público de ouvir outro assunto, outro viés, outra forma. E aí a gente vai trabalhar algumas assertividades entre um meio termo, ou seja, uma negociação de um lado, né, e do outro. Se você for extrapolar para uma outra realidade, por exemplo, um outro cenário, seria interessante, por exemplo, entre uma reunião empresarial em que você, por exemplo, é um gerente, um líder, e você precisa transmitir determinados conhecimentos que são importantes, que são fundamentais para aquela equipe, mas aquela equipe está focada, por exemplo, em querer ouvir, de repente, aumento de benefícios e coisas dessa natureza. Então, assim, dentro desse processo, tem que haver uma adequação entre os interesses e os objetivos ali traçados, para que possa haver uma abordagem colaborativa. Então, a abordagem colaborativa, ela visa isso, ela visa atender às necessidades de parte a parte, ou os interesses de parte a parte, e não só focada em um só ponto, né? Vamos lá. Então, quais são essas técnicas? O que precisa, né, ser abordado e precisa ser
colocado de forma importante, né? A primeira é aquela que a gente já fala sempre, né? Tem se falado muito, repetido muito nesse item, né? Nessa técnica, que ela é de fato de importância sem igual. Por quê? Porque ela foca muito a questão de você já compreender os dois lados, né? Que é a compreensão da empatia, né? Empática, na verdade, essa prática, né? Que a pessoa iniciaria o processo de gestão de conflitos, né? Ali dentro de uma abordagem colaborativa, demonstrando receptividade, demonstrando aceitação, demonstrando compreensão, abertura de compreender a posição do outro, sair de uma zona de conforto, de uma zona rígida e dura, em que você está nas suas posições e ali você simplesmente fica fincado na sua posição como dono da verdade, dono da razão. Não, é sair dessa zona de conforto, ir de encontro às necessidades do outro, né? Ouvir, né, atentamente as preocupações das pessoas ou das outras partes que ali estão envolvidas, de certa forma, dando essa abertura, né, considerando o que eles estão reivindicando, ou, se for no nosso caso aqui, que o nosso foco é a comunicação e a apresentação, focando antecipadamente, saber quais são as expectativas, quais são os interesses daquele público que você vai comunicar e levar isso em consideração e trazer de dentro para dentro dessa apresentação, né? Um exemplo prático que poderíamos citar seria se dois membros da equipe estão em desacordo sobre por exemplo, distribuição de tarefas ou a divisão de determinado benefício ou coisas dessa natureza. E nessa comunicação, você estabelecer, ouvir as razões, por exemplo, dar oportunidade para que as pessoas ou a pessoa que ali está desenvolva, exponha por que motivo ele está reticente ou porque ele pensa só naquela possibilidade. E aí fazer meio que um contraponto, né? Isso é importante, mas tem esse contraponto e apresentar a visão do outro lado de forma bem aberta, bem democrática, bem respeitosa, bem tranquila, né? E isso é bastante importante porque a outra parte ela vai se sentir valorizada ou até mesmo ouvida, e isso pode já quebrar um pouco dessa barreira da resistência, tá? Então, na questão da empatia, isso é muito importante a gente ter essa atenção. Por exemplo, uma outra questão, um outro foco importante é não focar nos interesses, né? Embora a negociação colaborativa ela tem que ouvir as partes, tem que ouvir os interesses das partes, mas ela tem que ter o foco melhor dizendo, ela tem que focar nos interesses, porque essa é a posição que é determinante, né, para a negociação colaborativa, e não ficar nas posições, porque o interesse, talvez, a posição de uma pessoa é A. Eu tenho uma posição A, o outro tem uma posição B. De repente, a posição A, ela está com os interesses desfocada, porque o foco está muito na minha posição onde eu estou, mas não está no interesse colaborativo. O interesse colaborativo seria um interesse em que você pega o interesse A, o interesse B, soma A mais B e vai dar um interesse C, de concessões do A para o B, do B para o A e assim por diante. Você cria uma terceira vertente. Então, assim, isso que é você sair das posições. Então, focar nos interesses coletivos ou de ambos os lados e não nas posições extremas de um lado e do outro, né? Na prática, você pode fazer o quê? Encorajar as partes a identificar e a comunicar esses interesses, né? Os interesses de ambos, né? E isso fazer um meio termo, uma mistura, para que todos os dois lados saiam, de certa forma, representados, né? Podemos citar também um exemplo, se dois colegas estão disputando um projeto, junte-os, né? E entenda os motivos por trás de suas preferências, porque de repente a pessoa está ali reticente, brigando por uma coisa, é uma questão pequena, que pode ser concedida do outro lado e eles virem um interesse só, né? Isso acontece demais, às vezes você está reticente, porque eu só aceito se for assim, se for assado. Aí qual é o motivo por que você só aceita assim? Por esse e esse. Não, isso aí eu consigo para você, ou eu cedo para você. E aí não, se o problema é esse, você ceder essa posição para mim, então eu estou fechado com o resto.
Você entendeu? Então, assim, é muito tranquilo você focar nos interesses do que nas posições. Mais uma outra posição importante, outro princípio importante nessas técnicas, ou seja, um outro ponto determinante, é a geração de opções criativas, né? O que seria isso? Promova uma sessão de brainstorm, né? Assim, várias ideias, de ideias colaborativas, que as pessoas expõem essas ideias e depois, né, para gerar essas opções, e possa satisfazer os dois lados de novo, trabalhando sempre no viés de uma terceira via. Você tem A e B, não precisa ficar preso em A e B, você pode juntar A com B e B com A, e daí você conseguir um plano C que comporte os dois lados, que seja convergente, que seja de unificação das ideias, sempre trabalhando e ouvindo o que, por quê, quais os contrapontos, que as pessoas estão sempre naquelas posições. Outra posição bastante relevante é avaliar as alternativas de forma colaborativa. Por exemplo, quais são as opções que nós temos? Opções realistas, opções que não sejam fantasiosas e que não sejam extremistas, né? De novo, se você saiu do ponto A para o ponto B, chegou no ponto C, convergente, que de repente unificou ideias, sanou aquelas resistências, então a partir daí começa a avaliar para poder formar um escopo de posições, de consolidação. Você vai avançar para uma análise coletiva, né, das opções que foram geradas, que foram discutidas e que foram determinadas com a anuência das duas partes, né? Isso aí a gente está focando mais numa questão de gestão de grupos e gestão de equipes. Quando você vai para uma relação de apresentador ou de uma pessoa que está tentando transmitir uma informação e quebrar essas resistências, você também pode fazer essa adaptação de forma a buscar as alternativas que você identifica que são convergentes para o público que você está transmitindo aquela informação. Vamos citar um exemplo que poderia ser colocado. Ao discutir as opções de redistribuição de responsabilidades, por exemplo, no caso aí de uma equipe de novo, já que a gente tende a focar mais nesse campo de administrar e de gerenciar grupos, né? Fazer a gestão de conflitos e negociações, avalie como cada proposta afeta o equilíbrio do trabalho. Por exemplo, foi definido um ponto C, que já que não é mais nem só para o A nem para o B, e esse ponto C, quais são as posições e o equilíbrio, né? Como é que foi feito isso? Isso realmente está equilibrado? Isso realmente gera um senso de justiça aos dois lados? Atende às duas posições? Ou, de repente, precisa fazer algum ajuste, precisa buscar algum equilíbrio mais interessante para que essas metas lá na frente não causem um certo sofrimento? Que a pior coisa que pode acontecer em um grupo ou em um público é a sensação de estar sendo injustiçado, que não está sendo ouvido, que não está sendo representado. Então, mesmo depois que se define algo, é preciso estar atento nessa questão da avaliação de alternativas colaborativas, que seja interessante, que continue aquela famosa frase que fala que um bom vendedor, né, e aí o vendedor se aplica muito ao comunicador, um bom vendedor de ideias, de sonho, de objeto ou de qualquer coisa, não é aquele que apenas vende a sua ideia momentaneamente, mas é aquele que, ao vender as suas ideias ou a sua posição, enfim, que negocie bem, é aquele em que as partes, né, e principalmente a parte que está recepcionando, ela continue satisfeita, né? Então, essa parte continuará satisfeita e ela trará muitos frutos para aquele apresentador, né? Então, nesse sentido, a gente pode caminhar um pouquinho mais e chegar, então, na questão do compromisso e cooperação, né? O compromisso e a cooperação é você, por exemplo, incentivar essas partes a comprometerem-se com soluções que atendam parcialmente às suas necessidades, mas que demonstram uma cooperação mútua. De repente, olha, pessoal, a gente está transmitindo isso aqui, eu sei que vocês querem mais aquilo, mas isso aqui é fundamental, isso aqui é importante. É você negociar, deixar claro para o seu público, para as pessoas, que aquilo é fundamental e importante e também trazer argumentos válidos, argumentos importantes
que demonstra essa importância, porque não adianta dizer uma coisa apenas retoricamente. De repente, comprovar através de exemplos, né, através de testemunho, coisas que reforcem aquela posição. E isso vai quebrando a resistência das pessoas, né? Na sequência aqui, ainda dentro da negociação colaborativa, nós podemos ainda trabalhar questões como a comunicação transparente, né? O que seria essa comunicação transparente? É você promover uma comunicação aberta, transparente, para evitar mal-entendidos e construir uma relação de confiança, né? Uma vez que você promove uma comunicação aberta, o que é uma comunicação aberta? A comunicação de ambos os lados, uma comunicação de ida e de vinda. Ou seja, está aberto o comunicador, ou ao líder, ou aquele que está transmitindo, o gestor, enfim. Ele tem que estar aberto a feedbacks. E estar aberto a essa comunicação aberta, de ida e vinda, né, que tenha duas mãos, uma de ida, outra de vinda, uma via de mão dupla, ela é interessante quando a parte que está no outro lado, ao feedback que é transmitido, seja ele considerado. Ainda que, por exemplo, mesmo quando você tem que negar retoricamente, num discurso, numa informação, numa aula, numa apresentação, você tem que negar a posição da outra pessoa, mas que essa negação não seja assim um sim e um não. Não seja aceitando como sim e nem negando como não, mas sim com argumentos, o porquê, apresentando contraditório, sendo convincente e também com muito respeito e com muita transparência, para que a outra parte evite mal-entendidos e também desconfiança de que, de alguma forma, aquela pessoa está sendo apenas tolhida. Então, é importante que você tenha argumentos para poder até mesmo dizer não, né? É importante o argumento porque ele fundamenta e dá um senso de justiça e também um senso de transparência. Não somos obrigados a concordar com você, e nem você é obrigado a concordar comigo, mas é importante que dentro do diálogo haja o respeito mútuo e também haja a transparência de demonstrar claramente os motivos pelas quais aquela ideia, aquela visão não é importante ou ela não é válida naquele momento. Okay? Ainda também, mais um ponto aqui, que é a mediação e a facilitação, né? Na prática, o que isso seria importante analisar? Quando necessário, por exemplo, envolva um mediador neutro. Quando a situação, isso acontece muito, no caso de um professor, no caso de um apresentador, ou de uma pessoa que está fazendo uma palestra, uma coisa, ele se valer de autores, né? Se valer de pessoas que estão fora da questão. Quando você vai envolver grupos ou fazer aconselhamento, fazer um direcionamento com uma pessoa que estiver acima ali, e você está numa negociação ou num debate, você está no mesmo nível, independente das suas credenciais. Por que você está no nível? Porque os argumentos ali, a posição ali é de enfrentamento e de antagonismo. Então é preciso que alguém, ou alguma coisa, ou alguma posição, ou alguma ideia, alguma teoria neutra, que não esteja envolvido diretamente, faça a mediação, faça ali a apresentação. Então, isso não é demérito você evocar ou até permitir que alguém ou alguma outra parte fora do ciclo ali, ela intervenha, né? Então, se, por exemplo, fosse um conflito, né, persistir entre dois membros da equipe e você está ali trabalhando, traga um mediador externo para facilitar essa negociação. Então, tudo isso são pontos valiosos dentro das técnicas de negociação colaborativa. Estabeleça o estabelecimento de compromissos duradouros. Aí vem outra questão, essa questão ela é importantíssima, né? Porque ao chegar a uma solução, você precisa trabalhar com as partes envolvidas para estabelecer compromissos, né? Para estabelecer pontos que sejam honrados, que sejam realmente regras claras e definidas, mas que elas sejam respeitadas, né? Não é assim, o fulano falou, mas eu não estava lá. Quer dizer, não, estabelecer esse ponto com as equipes para que eles tenham uma segurança, né, de que aquilo que foi tratado será realmente respeitado. Ainda dentro dessa mesma perspectiva, mais um ponto também relevante,
é avaliar, é fazer uma avaliação contínua, né? Como eu já disse anteriormente, você, ao estabelecer, né, todos esses contornos, essas mediações, essa convergência numa, numa apresentação, seja numa mediação de conflitos, numa reunião, em qualquer que seja a pontuação aqui, você tenha sempre uma avaliação contínua e crítica de todo o processo, né? Esteja aberto também a sempre fazer análise, né? Mas sempre manter firme na posição de um compromisso estabelecido e duradouro. Mas isso não quer dizer que você esteja agora, a partir dali, um ditador naquela questão, naquela ideia. Não, esteja sempre aberto a ouvir, mas estabelecendo ali uma avaliação que seja positiva e que seja sempre convergente e dando sempre o benefício da dúvida em caso de algum equívoco que tenha sido cometido, certo? Criar, por último aqui, dentro da avaliação colaborativa, criar um ambiente, né, de confiança, de novo, dentro da mesma perspectiva anterior, que nós estávamos falando aqui, que é a avaliação contínua, você também criar um ambiente de confiança, né? Como que você vai promover isso, né? Promova a confiança mútua, encorajamento, a abertura, a conversa, ao diálogo, ao respeito, ao apoio mútuo, né? Sem tipo desdém, sem menosprezo, sempre com seriedade. Então, as equipes se formam e os grupos se formam coesos e realmente fechados quando dentro eles sanam seus problemas. Não adianta você querer criar uma equipe ou um grupo vencedor, né, uma equipe vencedora, seja em qualquer que for a área, pode ser qualquer área, desde área de assuntos vai fazer uma festividade, você cria um grupo de trabalho, ou você vai fazer um evangelismo, cria um grupo de trabalho, ou você vai criar uma equipe de solução de problemas dentro da sua empresa. Não importa o que você está, vamos dizer assim, o objetivo a ser chegado. As premissas são as mesmas, né? Então, é criar um grupo, ou seja, esse ambiente de confiança, fechado, com cumplicidade dentro daquilo que foi trabalhado e que foi realmente resolvido, e seguir em frente nos propósitos e nas metas que são maiores, né? Que são os objetivos a serem alcançados. Então, pessoal, dentro essa perspectiva que eu queria trazer. Eu vou fazer a parte 2 da negociação, já trazendo uma outra técnica que a gente vai discutir passo a passo, mas vamos deixar para a próxima aula, para que esse tempo aqui não fique muito extenso. Então, a gente vai fazer aqui, né, interrupção dessa aula aqui, e a gente volta, aí nós voltamos com a segunda parte da negociação, mas aí já envolvendo uma outra técnica, né, um outro princípio, que aí a gente vai trabalhar de uma forma tranquila, para que vocês possam estar realmente absorvendo esse conteúdo e também, de certa forma, treinando ou até mesmo buscando através de outras pesquisas. Existem outras técnicas que são fundamentais. Claro que não tem como a gente trazer todas aqui, mas a gente está trazendo aquela que é possível trabalhar, e aí vocês têm uma visão ampla sobre esse assunto, ok? Então, nós nos vemos na próxima aula.